Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vou arrumar aqui um pouquinho. Isso é uma live muito aguardada por vocês, hein? Percebi que vocês ficaram aí um pouquinho ansiosos para essa live. Um pouco polêmica, né? Mas calmem que não tem nada de polêmica nela. A verdade, eu quero mostrar para vocês as opções que tem no mercado. E vou mostrar para vocês que nem todas são boas. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Então, nós vamos começar. A gente vai fazer uma live diferente hoje, tá? A maioria das lives eu trouxe coisas aqui para mostrar para vocês, só que obviamente eu não tenho os ninhos para mostrar para vocês, né? Eu tenho um único ninho que eu emprestei para uma amiguinha aqui de Santos, mas é somente um. Eu quero mostrar um leque de ninhos para vocês. Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui, compartilhar foto. Vamos lá, vamos ver, vamos compartilhar. Consegui. Vocês estão vendo? Este é um ninho tradicional, tá? As pessoas costumam comprar esse tipo de ninho. A verdade é que este ninho não serve para nada. E por que esse ninho não serve para nada? Porque primeiro a gente precisa entender qual é a função do ninho, certo? A função do ninho é reduzir o espaço do berço e gerar um certo contato com o bebê, para que ele sinta ou remeta como se ele estivesse no útero. Então, se vocês perceberem, na verdade, isso daí é um ninho pequeno, tá? É um berço pequeno e não faz a vez do ninho, porque o bebê não encosta em nenhum lugar. Inclusive, ele consegue colocar o rostinho para embaixo aí dessa almofadona que fica. Eu não vejo sentido algum nesse ninho, apesar de ser um dos mais comercializados. Ele não faz essa função, que seria a função de fato de deixar o bebê encostando em alguma coisa, né? Não só encostando as costas, mas dando uma certa pressão no bebê, né? Se podemos dizer assim, ele fica mais encolhidinho. Então, assim, se ele é necessário, os ninhos em gerais, na minha experiência, tá? Eu achei que ajudou muito. Porque a Cecília, ela deixou de usar o Swaddle com 28 dias. E o Augusto com 3 meses. Então, pro Augusto, não fez diferença o ninho, tá? Já para Cecília, sim, porque ela ainda tinha bastante reflexo de Mouro e eu percebia que ela ficava muito mais aconchegada no ninho. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar no ninho que eu uso. Então, esse ninho aí, gente, tá? Ele é tipo nada. É gastar dinheiro à toa, algo que não é funcional e pode ser perigoso, tá? Eu não gosto desse ninho. Mas eu vou mostrar outros, hein? Vamos lá, vamos mostrar outros. Este daqui é a mesma coisa. Qual é a questão aqui? Ele ainda é durinho. Então, quando o bebê bate, ele sente que existe um limite, tá? E ele não é um limite molengo igual aquele anterior. Então, ele vai bater o braço, né? E vai perceber. Mas ele não inibe reflexo de Mouro, tá? Ele não diminui de fato o espaço que o bebê tá. Mas essa foto tem um grande problema aqui. Quem adivinha qual é o problema que tem aqui nessa foto? Excluindo o ninho, tem algo aqui que não deveria ter. Alguém chuta aí o que é? Vamos excluir também o travesseiro, tá? O travesseiro também não deveria estar aí, porque, de novo, o bebê... O que acontece, gente? O bebezinho, ele não tem os movimentos, o travesseiro também, tá? Mas, ó, ele não tem os movimentos coordenados. Voltou? Ele tá fazendo aquele movimento, mas não porque ele quer fazer aquele movimento, tá? Ele não estica o braço para pegar algo. Ele não coça o olho, não. Ele não coloca a mão na testa porque ele quer simplesmente colocar a mão na testa, tá? O que acontece é que esses movimentos dele são um pouco involuntários e ele não tem força o suficiente, nem coordenação, para fazer as coisas de forma ordenada. Então, se ele se balançou, ele pegou esse travesseiro, jogou na carinha dele, ele não vai saber tirar, tá? Ele não vai saber remover isso. Serve também para este cobertor.
Ó, vocês não falaram do cobertor. O cobertor é extremamente perigoso para a idade, gente. Não é recomendado que a gente use nem manta, nem cobertores em bebês menores de 1 ano, tá? Porque há um risco real desse cobertor parar no rostinho do bebê e ele não conseguir tirar. Então, Emily, a gente está falando de um risco real de colocar no rosto. Eu vou evitar falar essa palavra, tá, gente? Existe um risco real do bebê não conseguir tirar as coisas do rosto dele, tá? Quando a gente usa o ninho, a gente precisa entender que a gente usa o ninho de 0 a 3 meses no máximo. A maioria dos bebês deixam de usar o ninho no primeiro mês, tá? Poucos ficam no segundo, a quantidade menor ainda fica no terceiro mês. Os bebês dessa idade não têm a capacidade de se locomover no berço, então eles vão ficar lá intactos. Do mesmo jeito que você colocou ele, ele vai ficar. Tá? Então, assim, você não vai pegar ele, você colocar ele de um lado, quando você for amamentar, ele tá lá do outro. Ele não tem essa força muscular, ele não tem essa habilidade motora, ele não tem essa habilidade cognitiva de fazer esses movimentos ordenados. Então, neste comecinho, não há um risco para isso, tá? Porque ele fica lá paradinho. Então, é mais de um acolhimento para ele. Onde se torna arriscado? Passada a idade, né? A gente deixar os bebês. Quando a gente precisa trocar o ninho, né? Quando a gente precisa trocar o ninho, ao mesmo tempo que a gente precisa trocar o swaddle. O swaddle é o charutinho, a gente precisa parar de usar quando o bebê começar a se lateralizar. Ou seja, ele vai levantar as perninhas, tá? Aí as perninhas ele vai jogando para um lado e jogando para o outro. Nem sempre, aliás, no comecinho, o tronco não vai junto. Mas ele consegue levantar as perninhas para tentar pegar os pezinhos com as mãos. E ele vai se lateralizando. Primeiro vai só as perninhas, depois ele vai trazendo o corpo todo. E aí lá, próximos 4 meses, ele aprende a rolar para ficar de bruços. No exato momento que ele começou a levantar as perninhas e começou a querer se lateralizar, a gente precisa arrancar tudo isso. A gente vai arrancar o swaddle, a gente vai arrancar o ninho, e aí vão ser noites mais difíceis, mas a gente vai se adaptando. O bebê vai aprendendo no seu novo espaço, tá? E isso tende a ficar mais tranquilo. Algumas noites podem ser caóticas, mas depois melhora muito. Vamos trocar aqui a foto. Temos alguns para a gente comentar. Este ninho, vocês estão vendo? Faz exatamente a mesma coisa. Todas as fotos que eu estou colocando aqui para vocês estão disponíveis no Google, tá? Eu fiz uma pesquisa hoje. Esse ainda fala de 0 a 3 anos. Gente, não. Primeiro que o bebê, quando ele começa a se mexer, ele não vai querer ficar paradinho ali, certo? Ele vai querer explorar ali o berço todo. Então, não faz sentido nenhum ter ninho até 3 anos. Então, isso é uma propaganda que não existe, gente. Não existe. A gente não vai usar até esse... O que acontece é que depois que o bebê fica grande, o meu filho, por exemplo, que vai fazer 4 anos esse ano, ele pode usar isso daí pra almofada, tá? Pra se abraçar, sei lá. Mas que ele vai ter esse uso contínuo. E ter essa propaganda de uso de 0 a 3 anos, isso é uma propaganda enganosa. Porque, o fato é, o ninho não tem utilidade após o bebê começar a se lateralizar. Porque ele não vai precisar mais e porque ele não vai poder mais estar em um ambiente onde restringe a sua movimentação, porque isso torna perigoso, tá? Pense, eles estão aprendendo a virar. Nesse momento que ele está aprendendo a virar, muitas vezes ele vira sem, de fato, ser uma força que ele faz, mas sim porque ele fez uma força de alavanque e aí acabou virando, tombando. Neste momento que ele tombou, ele não sabe desvirar, gente. Tá? Então, assim, dependendo... Vocês estão vendo que esse ninho, por exemplo, tem essas alças laterais que vai que o bebê enrosca uma perna, enrosca um braço, coloca uma cabeça, enfim. Então, não, tá? Esse ninho não faz sentido. Lembra que o ninho, ele precisa chegar próximo do bebê, para ele ter a utilidade de ninho. Então, vamos para uma outra foto agora. Tá. Esse tinha tudo para dar certo, tá? Ele tinha tudo para ser um ninho bom. Mas tem um ponto aqui nele que me preocupa muito, que é o pescocinho do bebê muito inclinado para frente. Você percebe que, por que ele tá tão inclinado, esse ninho? Porque ele tá encostado nessas almofadas, tá? Esse é um bebê grande, muito próximo de 3 meses, provavelmente, né? Pelo tamanho dele, pela foto. Mas vocês percebem que o ninho, ele tá num local muito ruim. Primeiro que tem travesseiros em tudo quanto é lugar desse berço, tá? E segundo que isso não me parece uma foto
de propaganda. Isso me parece uma foto que alguém tirou, tá, gente? Então, por isso que quis trazer ele para vocês. Eu chego lá, eu chego lá. Esses ninhos que eles geram um pouco de conforto no bebê, né, de aconchego, mas que deixam a cabecinha do bebê muito inclinada, isso não é bom, porque o leite, gente, às vezes fica um resquício de leite, né? Então, se você deixar assim, pode ser que o leite volte e o bebê não consiga engolir e aspirar esse leite. Então, não pode. Por isso que a gente fala que o berço ele precisa ser plano, certo? Mas eles tinham tudo para ser bom, esse ninho aí. Já fica aí uma dica para vocês. Esse outro é um ninho, tá vendo? É praticamente um berço. Ou seja, é dinheiro jogado no lixo. Não faz sentido nenhum ter um ninho desse, gente. Vocês percebem que fica muito próximo do limite do berço? Não faz sentido, é somente um redutor de berço. Redutor de berço não é ninho, não vale a pena comprar porque não tem a mínima utilidade. E aqui, de novo, essa foto pode ser uma foto tirada só para fazer charminho, sabe? Só para vender coisas na internet. Mas tem um travesseiro que não deveria estar aí. Essa naninha, eu não vejo problema, é uma naninha pequena, provavelmente, né? A não ser que ela seja muito grande, então também não é indicado. Mas a naninha, nessa idade, gente, não tem muita função também, tá? A naninha, ela vai começar a ter função, a gente vai começar a colocar ela como um apego quando esse bebê começa a assimilar quem é mãe, quem é ele, né, quem é pai, porque ele vai transferir o apelo que ele tem pela mãe para a naninha. Então, a naninha nada mais é do que uma substituição desse apelo. Então, nessa idade, não tem motivo dela estar aí. Por que eu sempre quero? Por que eu falo sobre os motivos para vocês? Porque pra gente não cair nessas propagandas, entendeu? É uma naninha que serve de 0 a 3 anos. Então não precisa, porque o bebê não vai precisar dessa naninha. O que você pode fazer se você quer utilizar a naninha com seu bebê? Desde sempre você vai apresentar a naninha para ele, mas não deixando no berço. Então, quando o bebê estiver mamando ou quando você estiver dando uma madeira pro bebê, você vai deixar a naninha próxima de você, em cima da barriguinha dele. Então você tá com o bebezinho deitado, a cabecinha dele tá aqui, né? E aí você deixa na barriguinha dele para aqui, com a mão que ele não tá segurando o seu peito ou segurando a mamadeira, ou aqui embaixo, né? Ele consiga ir tateando nessa naninha. E aos poucos ele vai se familiarizando com ela e entendendo que ela pode ser essa segurança, esse apego emocional para ele, tá? Mas não faz sentido nessa idade, entende? Porque ele também ele não tá pegando a naninha. Se ele encostar na naninha é porque ele simplesmente tá balançando o braço e ela tava ali, e aí ele colocou a mão, tá? Mas não foi intencional. E tem um ponto da naninha também, que muitas vezes a naninha tem o cheiro da mãe, porque a gente já vai introduzindo ela, né, conforme você vai amamentando e vai ficando com o cheiro da mãe. Então esse é um ponto, tá, da naninha. Então não faz sentido nessa idade. Vamos para a próxima imagem. Bom, a próxima imagem já é do ninho que eu gosto. Esse é o ninho que eu gosto. Vocês percebem que o bebê fica reto, tá? Ele não fica para cima. E é a foto que eu coloquei nos meus stories hoje para falar da live. Eu uso da Yoga Baby, é a marca que eu uso, mas tem muitas outras marcas. Eu não sei dizer para vocês a qualidade, mas tem marcas a partir de R$60, inclusive. Esse Yoga Baby é mais caro, tá? Eu acho que ele tá custando R$300 com a cobertinha, que é o lençolzinho dele, tá? Então a gente precisa lembrar que não adianta comprar só o ninho, porque o ninho é como se fosse o berço, então a gente precisa também seguir aquela regrinha do lençol, 3 lençóis, tá? Pra deixar um na gaveta, um em uso e um lavando quase voltando pra gaveta. Então vamos lá, vamos falar dele em si. Olha o que acontece com esse berço, com esse ninho. O bebê entra, ou seja, ele tem uma parede em volta, né, dos ombros. Esses bebês são bem pequenininhos, muito provavelmente RN. Eles provavelmente têm pouquíssimos dias. Vocês percebem que ele não consegue fazer um movimento muito grande com a perna, tá? Porque ele vai ficar com a perna, ele tá com a perninha assim, tá? O que acontece quando a gente deixa o bebê 100% no plano, ele consegue abrir as perninhas total. Então ele tem todo esse movimento para fazer. Aqui não. Como a perninha fica um pouquinho para frente, um pouquinho flexionada e para cima,
ele tem pouco movimento, ou seja, isso aqui repele, dificulta um pouco o reflexo de Moro com as pernas. Apesar de o reflexo de Moro ser muito para cima, também é para os lados, tá? A mesma coisa do braço. Se ele tá encaixadinho, ele não vai conseguir levantar muito, balançar muito para acordar, somente quando ele vai empurrar para cima. Então, é um ninho que gera um conforto muito grande para o bebê, além dele sentir que tem algo em volta da cabeça dele. Muitos bebezinhos, gente, fica com a carinha bem grudada na placenta. São aqueles bebês que a gente não consegue fazer foto 3D, sabe? Quando tá fazendo lá no ultrassom, porque eles estão sempre grudados na cara, na placenta. Esses bebês gostam de você dormir com as coisas próximas. Então, tem mãezinhas que já colocam uma naninha pequena muito próxima do rosto, assim, do bebê, só para ele sentir enquanto os bebês estão dormindo na soneca. Porque a soneca, gente, tende a ser menos facilitada do que o sono noturno, porque não tem melatonina. Tá? Então, esse ninho é o que eu mais gosto de todos. Ó, minha bebê tem 5 meses e só quer dormir nesse ninho da Yogi. 5 meses, Ana, ele já não é mais recomendado, tá? Sem ele, ele acorda de 2 em 2 horas. O que acontece? A gente precisa fazer o desmame dele de todos os jeitos, porque seu bebê provavelmente já tá aprendendo a virar de bruços, né? Se colocar de bruços sozinhos, então a gente precisa retirar. É difícil, mas a gente vai precisar em algum momento passar por essa fase de tirar o ninho, tá, gente? Quanto mais novo a gente retira o ninho, mais fácil é. Quanto mais tarde a gente retira o ninho, mais difícil é. E isso é para qualquer coisa, qualquer tipo de associação de sono. Chupeta, ninar, mamar, qualquer coisa que a gente faça facilitar o sono para o bebê. Quanto mais tarde, mais difícil é, porque o bebê tem mais tempo de apelo emocional com aquele item, mais tempo de associação de sono com aquele item, então fica um pouquinho mais difícil, mas é importante retirar, até porque daqui a pouco ele não vai mais caber, né? Então a gente vai precisar tirar. Eu prefiro tirar antes, que aí dá para tirar nas sonecas e no sono noturno não, tira na primeira soneca e na segunda não, vai aos poucos, né? Vai devagarzinho. Eu sempre gosto de começar na primeira soneca, porque o bebê tá pouco estimulado, a primeira soneca é mais fácil de induzir o sono, tá? Temos uma outra opção, gente, que é o ninho que nós fazemos, tá? O que é esse ninho? É uma toalha, muito provavelmente enroladinha, tá? E depois a gente coloca uma outra toalha nela para dar esse abaulamento. E a gente coloca muito próxima do bebê. Vocês estão vendo? Fica próximo, fica em contato com ele. Ele consegue sentir, se ele virar o rostinho, ele consegue sentir que tem algo ali, mas fica completamente seguro, porque não tem como ele tirar, não tem como isso sair, porque ele tá bem presinho. Essa é só uma foto ilustrativa, mas tem várias. No Instagram tem vários vídeos, aqui no YouTube tem vários vídeos de como fazer esse rolinho. E é principalmente o que eles usam na maternidade. Os bebês que estão na UTI, as enfermeiras fazem esse tipo de rolinho. A minha irmã acabou de entrar aqui na live e ela pode falar para vocês. Os bebês, eles ficam não só com esses, mas com outros rolinhos também que as enfermeiras fazem para gerar um conforto maior para o bebê. Já que os bebês de UTI, né, de UTI, não podem usar o suéter, aliás, eles não podem usar nenhuma roupa, porque eles ficam com a temperatura sempre controlada, né, para que o bebê não perca muita temperatura. Lembra, gente, quando a gente perde temperatura, é energia que a gente está perdendo. Então, os bebês recém-nascidos e os bebês prematuros, a gente precisa evitar a todo custo que eles percam essa temperatura. Por isso é tão importante a gente fazer o controle térmico desses bebês. Tá? Então, aqui é uma maneira barata e muito fácil da gente conseguir dar esse aconchego para o bebê no ninho. Vamos trocar. Agora, a gente já falou dos ninhos e eu quero trazer para vocês um outro assunto que é os berços, tá? Então vamos lá. Esse berço aqui não é um berço que deveria ser colocado um bebê pequeno, tá? Até 1 ano de idade. Por quê? Por conta dos protetores laterais. Não é indicado. A Sociedade Brasileira de Pediatria não indica nada no berço, então o berço precisa ser totalmente livre. Como faz esse controle térmico? A gente precisa sempre tocar no tórax do bebê, tá?
Primeiro que o seu pediatra vai te orientar se é um bebê que tem a possibilidade maior de perder calor ou não, mas a gente vai sempre tocar no tórax. Se estiver confortável ao toque, ele tá bem. Se estiver muito quente, esse bebê tá com calor. Se estiver gelado, ele tá perdendo temperatura, ele tá com frio. Então a gente precisa agasalhar ele um pouquinho mais, tá? Então, esse berço, gente, apesar de falar, ele tá limpo, ele tá clean, esse protetor lateral, ele é fino, não é indicado. Por dois motivos que a gente vai falar aqui. Primeiro, que o bebê pode sim conseguir tirar esse protetor de alguma forma e colocar a cabeça aí, principalmente quando os bebês já começam a rodopiar o berço inteiro. Então, tudo que é de amarrar, que fica solto, não é indicado. E os bebês que já começam a engatinhar, lá pelos 6 meses, que eles já podem começar a ficar em pé sozinho, tá? Alguns bebês sim, gente. O Augusto andou com 9 meses e engatinhou com 6 meses e andou com 9. A Cecília começou a engatinhar agora com 10 meses. Então, assim, existe a possibilidade do bebê usar isso daí como escada para pular do berço. Os bebês maiores vão saber entrar e sair do berço de uma facilidade, assim, ímpar. Os bebês pequenos, não. Eles só querem escalar, eles só querem aprender a subir. Então, nesse afoito de tentar subir, eles podem usar isso como degrau e cair do berço, tá? E ter uma queda. Então, não é indicado. Vamos mostrar outro agora. Esse daí é o clássico revista de caras, né? É o que mais tem por aqui. Se você pesquisar agora, colocar agora no seu Google, berço pro bebê, você vai encontrar isso aí. Gente, isso não faz o menor sentido. O menor sentido, essa quantidade de almofada. Eu só fico pensando o seguinte: beleza, essa mãe tira pro bebê dormir. Onde ela coloca tudo isso? Eu só fico pensando. Onde ela vai colocar essas coisas pro bebê dormir, gente? Não é possível. Porque eu até acho que ela entende que isso não pode, tá? Que isso daí fica. Não é, você não vai deixar essa bonequinha, você não vai deixar essas almofadas soltas, porque pelo visto tem um monte de almofada aí. Mas onde você vai colocar isso pro bebê dormir? Tá, aí você tira, coloca num lugar, o bebê acorda, você coloca tudo de novo, aí o bebê vai fazer uma soneca. Os pequenininhos, então, que fazem 5, 6 sonecas no dia. Entende, assim, que não faz sentido? Não faz parte do seu dia a dia? Isso não é prático. Eu fico pensando, para lavar tudo isso também, não é. Olha, eu tô excluindo o fato de não ser seguro. Eu só tô trazendo a parte prática aqui para vocês. Como que lava isso toda semana, né? Como que higieniza isso? Como que tira? Como que guarda? Não faz sentido, né, gente? Vocês percebem, assim, excluindo a questão da segurança, não faz sentido. A minha irmã falou alguma coisa? Eu vou parar de passar a imagem aqui para vocês, porque eu já finalizei com todas as imagens, mas deixa eu ver o que minha irmã falou. Agora que eu tive meu bebê, sinto a diferença de temperatura que ele tem nas mãos pro tórax. E não me desesperei quando vi as mãozinhas frias. Já sabia que tinha. Exatamente, gente. As mãozinhas dos bebês normalmente são mais frias mesmo, tá? Na verdade, toda a região de ponta costuma ser mais frio do que o resto do corpo. Porque não tem vaso suficiente passando, porque o corpo também não precisa mandar tanta temperatura para esses lugares. Não tem órgão vital, não tem nada que faça a sobrevivência da nossa vida aqui, tá? Então, sim, se a gente não tem a mão, a gente vive normalmente. Então, o corpo não precisa ficar mandando sangue, mandando energia para as mãos, nem para os pés, nem para a ponta do nariz, tá? Você não sente a ponta do nariz geladinha. Queria saber qual kit indicado. Não faz sentido, Bela. É Bela seu nome? É. Não faz sentido, Bela, ter kit. Por quê? Porque qual é a função do kit? Qual é a função do protetor de berço, gente? É evitar que o bebê bata na grade do berço. É só essa função. Não tem outra função, porque aquilo só dá mais trabalho. Limpar, trocar, guardar, aquilo dá mais trabalho do que a sua função útil. Então, essa é a única função. Quando que os bebês vão começar a bater a cabeça na grade do berço? Cara, quando eles forem maiorzinhos. Então não tem necessidade de você ter um kit berço agora, entende? E aí, se essa for a questão, você pode comprar a partir de 1 ano. A partir de 1 ano você fica totalmente seguro você ter o kit berço. E aí, qual que eu te recomendo? Gente, aquele que é somente... Eu tenho até um post aqui
O Augusto, ele batia a cabeça e ele acordava. 90% dos bebês que encostam na grade não acordam por isso. Não é esse o motivo deles acordarem. Inclusive, eles fizeram um estudo onde avaliaram o risco de fratura de qualquer coisa batendo na grade com o risco de não bater. Ou seja, não foi isso, não foi o kit berço que aliviou alguma coisa, porque não há um risco evidente de que o bebê bater ali naquela grade vai se machucar, vai ter alguma lesão, vai ter vai quebrar alguma coisa, não, entende? Não faz sentido. Então ele não precisa. De fato, você só vai precisar dele se o seu bebê se incomodar, tá? Se ele bater e acordar por isso, aí sim você pensa. Mas isso vai ser lá pra frente. Enquanto você tá grávida, não faz o mínimo sentido você pensar em comprar, porque eles são bem caros, tá? Esse da foto, da última foto, gente, ele deve custar mais de R$ 2.000. Você acha que vale a pena para você investir esse dinheiro agora, enquanto seu bebê é muito pequenininho? Eu não sei, para mim não valeu a pena. A Cecília faz uso de chupeta para dormir. Então, o que acontecia à noite? Ela batia na chupeta e a chupeta caía. Só que a chupeta cai no chão, gente, não é tipo assim, um algodãozinho que cai no chão, né? Faz pá! E aí, isso despertava ela mais, porque ela estava numa transição de sono, se mexendo, aí faz um barulho no quarto, pá! E ela despertava. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma grade de proteção, uma tela de proteção respirável, que é somente uma telinha que tem uns furinhos, que é só para a chupeta não cair. Então, eu não vejo necessidade hoje de fazer algo para a Cecília. A Cecília vai fazer 1 ano, ou teoricamente já poderia usar se eu quisesse. E a novelinha eu faço, tá? Eu cheguei a fazer um tempo para as mãezinhas aqui de Santos, protetor, que foi quando eu fiz para Augusto, e algumas amigas minhas acabaram pedindo também, eu já fiz para cama, enfim. Só que é isso, gente, não tem essa função, você não tem por que você gastar dinheiro com isso na gravidez, entende? Não acho que seja útil. Era isso que eu queria conversar com vocês. Sanei as dúvidas de vocês, vocês estavam afoitas nessa live. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem algo que eu possa ajudar vocês? De berço, de quarto? Algo que eu consiga ajudar vocês se vocês estão precisando comprar alguma coisa agora aí do enxoval? Essa live foi mais rapidinha, né? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui que eu pulei. Ó, minha irmã falou que fora que são caríssimos mesmo, são bem caros, gente. Esse cheio de frufru, então. Então, obrigada. Qual o tamanho do berço ideal? Berço, 130 por 70 é o padrão americano. É o que eu acho que é mais ok. O brasileiro é 130 por 60, se eu não me engano. Não é muito usual, mas usual 130 por 70 mesmo. Eu acho que é ótimo, dá para usar por muito tempo. Inclusive dá para usar enquanto o bebê dormir em berço, tá? Depois disso a gente consegue migrar ele para cama. Mas esse é o berço. Aquele berço que vira chiqueirinho é uma boa opção. Esse berço é aquele que a gente fala do berço portátil. É uma boa opção, desde que você seja uma família viajante. Agora, se você não é, eu não sei se eu vejo tanta utilidade nele. Porque o comecinho, quando o bebê é muito pequenininho, ali em cima ele é instável. Embaixo não, embaixo é super estável, mas em cima ele é tipo um tecido que fica grampeado nas laterais. Então, se você dá uma mexidinha, o bebê mexe. Se o bebê é muito pequenininho, não faz tanta diferença, né? Porque ele mal se mexe. Agora, se o bebê está começando a se lateralizar, essa remexida pode ser que ele não goste. Alguns bebês gostam, outros não. Mas eu não acho que seja uma boa opção, tá? Até porque normalmente eles são menores do que o 130 por 70. Calma aí, que eu vou subir um pouquinho. Mobile, eu também um trem que eu não vejo função, gente. Sabe? É porque fica barulhinho, fica fazendo aqueles frufruzinhos ali. Não sei. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos lá. A gente deixa o bebê no berço enquanto a gente precisa fazer alguma coisa, certo? Vamos supor. Você tá guardando as roupas do bebê no quarto. E aí você deixa o bebê lá. Quanto tempo demora para você guardar as roupas do bebê? 10 minutos? 15 minutos? Ele fica ali de boa sem berço, sem mobile. Agora, você precisa deixar por mais tempo, que você fica tanto tempo assim no quarto dele, porque você pode querer deixar ele para fazer outras coisas.
Mas você não vai deixar ele no quarto sozinho enquanto você tá na cozinha comendo. Enquanto você tá colocando uma roupa para lavar, conversando com uma amiga na sala. Entende? Então, assim, eu não vejo muita função nele. Eu acho que é caro, às vezes eles fazem muito barulho, o bebê pode mexer, aquilo pode balançar e fazer barulho. Não sei. Sinceramente, eu acho que é dinheiro jogado fora. Porque, de novo, a utilidade dele é distrair o bebê enquanto a gente precisa. Mas a gente não precisa distrair o bebê no quarto dele. A gente precisa distrair o bebê quando ele tá na cozinha com a gente, que a gente tá comendo, quando ele tá na sala com a gente, entende? Então, assim, eu acho que o mobile não deveria ser no berço. Aí a substituição do mobile é aquele tapetinho de atividade que a gente compra, deixa o bebezinho ali e tem aquele monte de parafernália em cima do pezinho que ele vai batendo e ele vai se distraindo ali enquanto você consegue fazer as suas funções. Qual berço? Que bicho já respondi. Ofurô. Gente, eu amo ofurô. Eu amo ofurô. O Augusto, eu comprei um de madeira para ele. É, ele usou até pouquíssimo tempo atrás, né? Meu filho já tá com 4 anos, mas eu acho que ele deve ter usado até uns 2 anos e meio, que ele cabia. Eu usei muito ofurô para fazer escalda-pés. Nossa, assim, eu gosto muito, muito mesmo. Quando eles são pequenininhos, o banho de ofurô é bom para aliviar as cólicas, os gases. Nossa, tem uma função assim, inclusive eu vou fazer uma live dele. Travesseiro anti-refluxo só é indicado se o pediatra indicar. Se o pediatra não indicar, não comprem. É besteira gastar dinheiro à toa, tá? Nem todos os bebês têm refluxo patológico. A maioria dos bebês tem refluxo fisiológico. Fisiológico não há necessidade nenhuma de ter elevação de berço. Muito menos gastar dinheiro com travesseiro anti-refluxo, tá? Então, não vejo necessidade. Você tá... a mãezinha tá falando que tá no começo do enxoval e tá perdida em o que comprar, no que comprar. Eu te sugiro que tu maratone o meu perfil, porque eu já fiz, eu acho que essa é a 8ª live, talvez eu tenha me perdido um pouco as contas, mas eu falei bastante nessas lives passadas, e já tem bastante post aqui que fala sobre quantidade de roupa. Eu tenho uma técnica de como você descobrir a quantidade de roupa a comprar para você e para sua família. Tamanhos. Gente, tamanho de roupa, a gente só vai comprar até 3 meses, no máximo 6, tá? A gente não conhece o bebê que tá vindo, a gente não sabe se ele vai ser calorento, se ele vai ser friorento, se ele vai babar demais, se ele não vai, se ele vai ganhar peso muito rápido, se ele não vai, a gente não sabe quem tá vindo. Então a gente vai comprar RN, 3 meses, e se a gente pegar a promoção de 6 meses. Fora isso, a gente vai comprando conforme o bebê vai crescendo, a gente vai conhecendo quem está aqui com a gente, entendendo as preferências desse bebê, entendendo como vai funcionar a maternidade para a gente também. Não tem necessidade de a gente comprar todos os tamanhos. Ensino. A gente vai falar um pouquinho sobre o furô. Então pode ser que eu seja esse uma próxima live. Jana, Ninho, vou falar para você assistir a live de novo. Eu vou publicar assim que eu terminar, eu publico. Mas sim, gente, Ninho dá pra gente usar, tá? Quem chegou aqui agora. É isso, gente. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente até fugiu do tema, mas é ótimo. Eu adoro a interação de vocês. Fica muito participativa a live, fica mais gostosa. É isso, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês nessa maratona de lives que a gente está fazendo. Tem bastante coisa já aqui no meu perfil e eu fico muito, muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês e por me deixar ajudar vocês, nem que seja um pouquinho, tá bom? Um beijo e até amanhã. Live temos também, 8h30 da noite. Um beijo.